Olá pessoal, mais um vídeo aqui nas minhas redes sociais. E no vídeo de hoje eu vou falar de vários assuntos e já vou começando aqui corrigindo um erro, né? Ontem eu postei um vídeo, hoje é 21 de janeiro de 2024. Eu postei um vídeo dizendo que mesmo com a isenção dos impostos, os combustíveis não chegaram ao patamar que estão hoje no governo Bolsonaro. Teve um colega, né, que ele sempre assiste os meus vídeos, e aliás, essa fala foi feita diretamente para ele, que ele disse, olha, eu acho que você deveria fazer a devida correção ali, porque não é verdade. E ele provou que realmente o preço chegou a ser igual. Ele disse que chegou a ser menor, o que ele me mostrou estava igual, mas eu acredito nele. Então, pode ser que tenha sido menor sim, né? Então, fica feita a correção aí. Ele é uma pessoa tranquila, não imagino que ele tenha se ofendido, tá? Então, eu peço desculpa às demais pessoas que tenham assistido ao vídeo, né? Peço a você também, mas eu tenho certeza que você não se ofendeu, mas vale aqui desculpa para todos, né? Pelo equívoco, tá? Não foi intencional, não, tá? Então, feita a correção, vamos aí aos assuntos, né, que inclui preço de combustível também. Então vamos lá. Para os jovens aí que não se lembram, alguns produtos, ao menos dois, eu me lembro que eram tabelados ali nos anos 80, que eu me lembro. Não sei quando começou, talvez nos anos 70, não sei quando começou. Mas eu me lembro, né, presenciei, vivi, que nos anos 80, combustíveis e cigarro, eu acho que eu posso falar cigarro aqui, que não vai ter problema com o vídeo, eram tabelados. Tava lá, tabela, no caso do cigarro, lá na carteira, né, no maço do cigarro, cada um tem um nome, já vinha o preço ali. O que a partir de 80, o pessoal às vezes não se lembra, mas no ano de 1980, a nossa inflação atingiu o número de 100% ao ano. Isso só subiu até o plano real, tá? Então, o que era um problema para os comerciantes, porque eles compravam por um determinado preço, né? Havia uma inflação ali, o preço subia semanalmente, até diariamente, e na hora de vender ele não podia cobrar essa diferença. Começou a ter prejuízo. Depois de um certo tempo, eles começaram a tabelar por letras, né? Então, depois, ali corrigia ali, aí você tirava ali aquela tabela antiga, colocava outra, então recebia por letras. Se eu não estou enganado, isso existe até hoje, né? Eu não acompanho muito, porque eu não fumo, mas eu acho que no cigarro ainda está até hoje. Ainda é tabelado, tem lá a categoria A, tal, tal, tal. Se alguém souber, me informa aí, por favor. Mas era tabelado. E os combustíveis eram tabelados também. E o diesel, por ser um combustível social, um combustível de trabalho, ele era subsidiado pelo governo. Por isso ele era muito mais barato do que os demais combustíveis. No caso, o álcool, naquela época se falava álcool, agora que passou a chamar etanol, mas era álcool, e a gasolina, né? Justamente por isso, no ano de 77, se eu não me engano, ou 76, é um dos dois, que foi proibido o uso de diesel nos automóveis, e essa proibição existe até hoje. Salvo engano, é o único país do mundo, era o único país do mundo até então, a proibir a ter essa proibição, ou seja, esse tipo de combustível nos automóveis de passeio. E aí você pode entender aí, vamos citar modelos aí. Siena, por exemplo, é um carro que foi produzido no Brasil a diesel para ser vendido
na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, o Fiat 147 foi produzido a diesel. Nós não temos esses produtos aqui. Santana, eu vi um Santana diesel aqui no Brasil, né? Interessante. Ah, eu vi também, eu me lembro, tinha um Mercedes C 220. Tem alguns Mercedes, raro de encontrar, que vieram para os embaixadores usarem no Brasil, que eles eram a diesel também, após 1977. São poucos, são raríssimos. Mas você encontra isso, se você pesquisar na internet, você vai ver que tem esses veículos, né? Então tinha essa proibição, então tinha ali tinha o subsídio do diesel e tinha a tabela no preço, então, dos combustíveis. Então o preço era igual. Você escolhia o posto de acordo ali com os atendentes, com o conhecimento do proprietário, etc. Mas o governo controlava tudo. Que vai uma pergunta, né? O pessoal diz que o governo de 64, que terminou em 85, né? Tem uns que falam de 84, 64, 84, mas na verdade terminou em 85, era um governo de direita. Se era um governo de direita, pressupõe que ele era um governo liberal na economia, não é isso que vocês dizem? E um governo que controla preço dessa maneira é de direita? Só uma pergunta. Outra questão. A importação de automóveis também foi proibida ali no mesmo ano que foi proibido os veículos a diesel. Um governo de direita aberto ao mercado proíbe a entrada de produtos estrangeiros? Né? Essa é a questão. O fato é que hoje o governo não tem interferência no preço dos combustíveis. Claro que vocês vão dizer, mas e você falando que mesmo com a isenção e etc e tal? Sim, goste ou não, o preço do combustível, aí ele não é controlado pelo governo. O governo não tem um controle sobre o preço dos combustíveis, gasolina, diesel, etanol, gás. O que o governo pode fazer é que, se fazendo um bom plano econômico, uma boa economia, uma boa gestão da economia, né? A economia cresce, então aumenta a renda da população e a população pode comprar. Porque são poucas as pessoas que conseguem medir as variáveis que compõem o preço do combustível, do óleo diesel, da gasolina, etc. Pouquíssimas pessoas no Brasil conseguem fazer essa equação. É muito complexo. Então não tem essa ligação direta. Preço do barril do petróleo, preço do litro de gasolina. Não é bem assim. Há tantas outras variáveis. Então não funciona assim. E o governo pode controlar o preço? Como nós temos uma estatal, no caso a Petrobras, onde o governo detém o controle, né, não é o único proprietário, ele pode, né, ele vai lá e tabela novamente, como se fazia no passado, o preço do combustível, ou abaixa na força, ali, como a Dilma fez, e pronto. Aí você traz um prejuízo de bilhões para a estatal não é uma estatal, é uma empresa de capital misto, os sócios, né, os acionistas entram na justiça e aí temos que pagar aquela conta. E sai do bolso do contribuinte. Então o governo não tem controle sobre o preço do combustível, diga-se de passagem, a não ser que o governo faça como fez o nosso ex-presidente. Ele zere os impostos, ele pode derrubar o preço ali de alguma maneira, mas depender do mercado, baixa pouco. Porque o cálculo que nós temos que fazer não é necessariamente, unicamente, exclusivamente no preço do combustível, no preço do produto, temos que levar em conta o poder de compra também. Né? Se você comparar o preço do combustível do Brasil, pelo menos era assim, não sei se mudou, do Brasil com a Noruega,
vocês vão perceber que na Noruega o preço do combustível é muito mais alto. Uma conversão direta. Pega o preço em dólar do Brasil, do litro de gasolina, preço em dólar lá na Noruega e vê quanto que é. Mas pergunta se o consumidor norueguês ele está muito preocupado. Vê o poder de compra do salário dele. É isso que conta, né? Então temos que levar isso em consideração. O governo não tem tanto controle assim, não é mesmo? Eu tenho tantos outros assuntos, né? Inclusive perguntas aí que o meu amigo fez e tal, e outras questões que eu vou deixar para fazer em live, né? E então eu falo na live. Eu já peço a inscrição de vocês aí no meu canal no YouTube, me sigam no TikTok, no Instagram, no Facebook, né? Para acompanhar outros vídeos como esse, né? Peço desculpas aí pelo erro que eu cometi, né? Para todos aí, né? Não sei se alguém se ofendeu, se percebeu, mas o erro aconteceu, infelizmente. E obrigado a você por ter apontado o erro, tá? Porque eu não tenho compromisso com o erro, então é sempre bom a gente corrigir. Se você vê outros aí, você aponta. Inclusive desse vídeo que eu estou falando aqui, tá? Eu sei que você é um especialista na área de automóveis, e se eu falei alguma bobagem em relação ao veículo a diesel, se eu falei alguma bobagem em relação ao combustível, que você saiba, por favor, fale que na primeira oportunidade eu estou aqui para fazer outro vídeo corrigindo o erro, tá bom? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.